Quando abrimos a Bíblia, a primeira frase que lemos é: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Mas o que talvez você nunca tenha ouvido no púlpito da sua igreja é que, no hebraico original, a palavra traduzida como Deus não está no singular. O termo usado é Elohim, que é uma forma plural. Sim, você ouviu certo. A Bíblia começa dizendo, literalmente, no princípio, os deuses criaram os céus e a terra. Isso levanta uma pergunta tão perturbadora quanto fascinante. Por que isso nunca é discutido abertamente? Vamos ao hebraico. O sufixo in indica plural. É o mesmo que aparece em serafim e querubim, palavras que também são plurais. Elohim é usado mais de 2.500 vezes na Bíblia hebraica, e em muitas delas aparece junto de verbos no singular, o que torna a gramática propositalmente ambígua. Por que um plural aparece com um verbo no singular? Existem algumas hipóteses. Plural de majestade. Uma ideia comum é que Elohim é um plural majestático, uma forma de exaltar a grandeza de Deus. Mas o problema é que essa forma de plural nem sequer existia na gramática hebraica antiga. É um conceito muito posterior, emprestado de monarquias humanas, vestígio de politeísmo antigo. Outra hipótese, mais controversa e muito menos pregada, é que Elohim é uma herança direta de tradições politeístas cananeias. Antes do monoteísmo se consolidar, os hebreus viviam em uma região onde o culto a diversos deuses era comum. Nomes como El, Baal, Asherah e outros faziam parte da mitologia local. O termo Elohim seria, originalmente, uma referência coletiva aos filhos de El, os deuses do panteão semítico. Um conselho celeste, em textos como o Salmo 82, Elohim aparece julgando outros Elohim, como se existisse uma assembleia divina. Isso indicaria a ideia de um conselho celestial, algo semelhante aos deuses do Olimpo ou do panteão egípcio, mas reinterpretado pela fé monoteísta posterior. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Salmos 82, 1. Você já ouviu esse versículo sendo explicado no culto? Provavelmente não. Agora vejamos outro trecho clássico e intrigante. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. Quem é esse nós? Por que Deus estaria se referindo a si mesmo no plural? As explicações tradicionais dizem que é uma antecipação da doutrina da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas isso levanta um grande problema. O conceito de Trindade só foi formulado oficialmente séculos depois de Cristo, no Concílio de Nicéia, em 325 d.C. Dizer que os hebreus de 1000 a.C. já entendiam Deus como 3 pessoas é anacrônico. Outra interpretação comum é que Deus está falando com os anjos, mas isso cria outro dilema. Somos criados à imagem de Deus ou dos anjos? Segundo a tradição, só Deus é o Criador, e os anjos não criam nem têm imagem semelhante à nossa. Então essa explicação também não se sustenta tão bem. O que resta? Resta encarar o texto como ele é, uma relíquia de um passado menos monoteísta e mais misterioso que foi sendo lapidado ao longo do tempo pela tradição religiosa. O que muitos não sabem é que o monoteísmo bíblico não surgiu de forma pura e repentina. Ele foi sendo construído historicamente, principalmente após o exílio da Babilônia. Antes disso, os hebreus conviviam com outras tribos e culturas que acreditavam em vários deuses. O nome Yahweh, Yahweh, era apenas um entre muitos deuses adorados no antigo Oriente Médio. Há indícios arqueológicos de que Yahweh tinha uma consorte chamada Asherah, como mostram inscrições encontradas em Kuntilet Ajrud, datadas do século 8 a.C., com a frase, abençoado seja por Yahweh e sua Asherah. Com o tempo, os líderes religiosos israelitas começaram a consolidar o culto apenas a Yahweh, rejeitando os outros deuses e apagando esses vestígios politeístas da memória coletiva. A Bíblia é o resultado desse longo processo, e Elohim, os deuses do início, foi mantido nos textos, mas reinterpretado como se fosse singular, uma edição discreta, mas poderosa. Agora vem a pergunta central deste vídeo. Simples, porque esse detalhe desafia toda a fundação dogmática do monoteísmo tradicional. Admitir que o nome de Deus é plural, que existia um conselho divino e que o monoteísmo foi uma construção histórica, significaria reconhecer
que a fé não veio do céu pronta e intocável, mas passou por mudanças, cortes e interesses humanos. E isso mexe com o poder. Se o povo começa a ler por si mesmo, investigar as palavras originais, questionar o que foi traduzido ou omitido, a autoridade central da instituição religiosa é ameaçada. É por isso que muitos líderes preferem que você leia a Bíblia dentro de molduras doutrinárias e não com olhos abertos. O plural de Elohim é apenas o começo. Ele abre uma trilha de investigação que mostra que a Bíblia é mais rica, profunda e até misteriosa do que nos ensinaram. Mas só vê quem ousa perguntar. Você está pronto para continuar essa jornada? Quando pensamos nas figuras centrais do cristianismo primitivo, a imagem dominante é masculina. Jesus, Pedro, Paulo, os apóstolos. Nas igrejas, os púlpitos quase sempre foram ocupados por homens, e durante séculos as mulheres foram mantidas à margem da liderança espiritual. Mas, e se eu te dissesse que isso não foi o plano original? E se as primeiras comunidades cristãs fossem, em parte, fundadas, lideradas e sustentadas por mulheres? E se parte dessa história tivesse sido apagada propositalmente dos registros oficiais? Prepare-se. A Bíblia guarda sinais poderosos, mas que a tradição fez questão de enterrar. Vamos começar com um versículo que quase ninguém lê com atenção. Saudai Andrônico e Júnia, meus parentes e meus companheiros de prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que estavam em Cristo antes de mim. Romanos 16, 7. Paulo está falando de Júnia, uma mulher que ele reconhece como apóstola. Isso mesmo, apóstola, o título mais alto da liderança cristã primitiva. Mas por séculos, tradutores mudaram o nome Junia para Junias, uma forma masculina, mesmo sem existir qualquer registro histórico de um homem com esse nome. Isso foi uma adulteração intencional, feita por teólogos medievais que não aceitavam a ideia de uma mulher ocupando posição de autoridade espiritual. Hoje, até estudiosos conservadores admitem: Júnia era mulher e era apóstola. Outra figura poderosa que sofreu uma transformação desconcertante foi Maria Madalena. A tradição cristã a retrata como uma ex-prostituta arrependida, mas essa imagem foi criada séculos depois de sua morte. Nos evangelhos canônicos, nunca se diz que ela era prostituta. Essa associação só aparece em 591 d.C., quando o Papa Gregório I, em um sermão, misturou 3 personagens bíblicas diferentes: Maria Madalena, a pecadora anônima que unge os pés de Jesus, e Maria de Betânia. A partir daí, Madalena foi marcada como a pecadora sexual, uma jogada que reduziu sua importância espiritual e moral. Mas há muito mais por trás dessa mulher. Ela foi a primeira testemunha da ressurreição de Jesus, conforme João 20. Ela foi enviada por Jesus para anunciar sua vitória sobre a morte aos discípulos, e isso a torna, na prática, a apóstola dos apóstolos. Nos evangelhos apócrifos, como o Evangelho de Maria, ela aparece como uma discípula iluminada, com profundo entendimento dos ensinamentos secretos de Jesus. E isso incomodava, especialmente Pedro, que nos textos extraoficiais demonstra inveja e resistência ao destaque espiritual de Madalena. Por que essa história foi suprimida? Porque o protagonismo feminino ameaçava o modelo patriarcal que a Igreja viria a estabelecer. A carta de Paulo aos Romanos é uma joia ignorada. Nela, ele saúda várias líderes femininas. Febe, descrita como diaconisa da Igreja de Cencreia e chamada de protetora de muitos, o que sugere papel de liderança comunitária. Priscila, que junto com seu marido Áquila, é descrita como ensinando o caminho de Deus com mais precisão que outros discípulos. Em muitos manuscritos, o nome de Priscila aparece antes do de Áquila, algo raríssimo e que indica destaque. Trifena e Trifosa, descritas como trabalhadoras incansáveis no Senhor. Persis, amado no Senhor, outro elogio reservado àqueles com papel de destaque. Paulo, o mesmo apóstolo frequentemente acusado de machista, reconhece e respeita mulheres como líderes espirituais. O que os séculos seguintes fizeram foi reinterpretar suas palavras com uma lente patriarcal, apagando esses exemplos do imaginário coletivo. Além dos evangelhos oficiais, existiam outros, os chamados evangelhos apócrifos ou gnósticos. Textos como o Evangelho de Maria, Evangelho de Filipe,
Pisti Sofia e outros que foram banidos pelos concílios que definiram o cânon bíblico. Nesses textos, as mulheres têm um papel muito mais ativo, recebendo ensinamentos espirituais diretos de Jesus. Maria Madalena, por exemplo, é descrita como a que compreendia melhor os ensinamentos ocultos do Cristo, e por isso foi alvo da rejeição dos discípulos homens. Em Pisti Sofia, encontramos discursos longos de Jesus dirigidos especialmente a mulheres, como Maria, Marta e Salomé. Isso mostra que o Mestre via nelas discípulas dignas de revelações profundas, uma realidade que foi cortada do cristianismo oficial. A institucionalização da Igreja, principalmente após sua fusão com o Império Romano no século IV, trouxe uma lógica de poder, hierarquia e controle. As estruturas patriarcais foram reforçadas, e a mulher foi relegada ao papel de serva, não de guia. Dar voz às mulheres significava questionar a exclusividade masculina no sacerdócio, desafiar o modelo romano de autoridade vertical, romper com a visão da mulher como inferior ou perigosa. Logo, textos que exaltavam líderes femininas foram rejeitados, esquecidos ou reformulados. Hoje, muitas igrejas ainda carregam essa herança de silenciamento. Mas a verdade é que o cristianismo original era mais inclusivo, mais livre, mais feminino do que nos ensinaram. As mulheres não só estavam presentes, como lideravam, ensinavam e inspiravam. Elas eram colunas da fé, e isso está lá, na própria Bíblia, se você souber onde olhar. Quantas outras vozes foram caladas? Quantos ensinamentos se perderam porque não se encaixavam na visão de poder dominante? Talvez a maior revolução do cristianismo não seja olhar para o céu, mas olhar de novo para a história com olhos desvendados. A pergunta que fica é: você está pronto para ouvir as vozes que a história tentou apagar? Pare por um momento e pense. Quando Jesus andava pelas vilas da Galileia, quando falava nas montanhas ou às margens do mar da Galileia, ele construiu templos, criou hierarquias, nomeou um papa, mandou levantar catedrais, exigiu dízimos? A resposta é clara e direta: não. Jesus nunca fundou uma religião institucionalizada, nem criou uma estrutura eclesiástica como a que conhecemos hoje. O que ele ensinava ia em direção oposta à institucionalização da fé. Ele falava de liberdade espiritual, de conexão direta com o divino, de um reino que não era deste mundo, e muito menos construído em pedra e ouro. Nos evangelhos, Jesus usa apenas 2 vezes a palavra igreja, em grego, eclésia. Uma delas está em Mateus 16:18. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas há algo importante aqui. Primeiro, Jesus falava aramaico, e não grego. O que ele disse provavelmente foi Kefa, que significa rocha. Segundo, a palavra eclésia, em grego, não significa templo físico ou religião organizada. Ela quer dizer assembleia, reunião de pessoas, uma comunidade viva. Era um termo usado para designar qualquer grupo convocado para um propósito, inclusive fora do contexto religioso. Portanto, a ideia de que Jesus fundou uma igreja, nos moldes católicos ou evangélicos, é uma projeção histórica feita muito depois de sua morte. A institucionalização da fé cristã não começou com Jesus, mas com o imperador Constantino, no século IV d.C. Antes disso, os cristãos se reuniam em casas, cavernas, espaços públicos abertos. Eles compartilhavam pão, liam cartas e discutiam os ensinamentos de forma simples, igualitária e descentralizada. Mas com o Edito de Milão em 313 d.C., Constantino legalizou o cristianismo. Em 325, ele convocou o Concílio de Niceia, reunindo bispos para padronizar a doutrina, definir o credo e excluir textos considerados heréticos, inclusive muitos ensinamentos gnósticos e espirituais que não interessavam à nova aliança entre poder político e religião. Ali sim, nasceu a Igreja como instituição imperial, com dogmas, hierarquia, templos e autoridade centralizada. E ali também, muito do que Jesus realmente ensinou começou a ser encoberto. Jesus não tinha boa relação com os religiosos do seu tempo. Ele constantemente entrava em confronto com os fariseus, saduceus e escribas, os líderes religiosos oficiais do judaísmo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois limpais o exterior do copo e do prato,
mas por dentro estáis cheios de rapina e iniquidade. Mateus 23, 25. Ele não condenava o povo, condenava os que se diziam representantes de Deus, mas agiam movidos por poder, aparência e dominação. E o mais irônico foi justamente a aliança entre líderes religiosos e o poder político romano que condenou Jesus à morte. Ou seja, se Jesus aparecesse hoje, será que ele se sentiria à vontade nos templos luxuosos com pastores milionários e doutrinas imutáveis? Ou será que, como naquela época, ele voltaria a andar entre os marginalizados, os questionadores e os que foram expulsos pelos próprios guardiões da fé? Um dos ensinos mais claros de Jesus está em Lucas 17, 21. O reino de Deus não vem com aparência exterior, porque o reino de Deus está dentro de vós. Isso é radical, isso é transformador. Enquanto a religião busca estruturas externas, templos, regras, cargos e hierarquias, Jesus falava de um reino interno, espiritual, invisível aos olhos, mas real na alma desperta. Ele curava fora das sinagogas, perdoava sem necessidade de sacrifícios, dizia que cada pessoa podia falar diretamente com Deus, chamando-o de Pai. E quando ensinava a orar, dizia: quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Mateus 6, 6. Nada de altares, nada de espetáculo, apenas silêncio e conexão direta. Nos Atos dos Apóstolos, vemos uma fé vibrante e comunitária. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos 2, 44. Não havia cobrança de dízimos obrigatórios, nem dogmas fixos, nem catedrais monumentais. A prática era horizontal, fraterna, espiritual. Com o tempo, porém, tudo isso foi se perdendo. Surgiram as divisões, os concílios, as heresias, as guerras santas. A fé foi sendo transformada em uma máquina de controle, e o nome de Jesus, muitas vezes, usado para justificar o oposto do que ele ensinou. Teólogos modernos fazem uma distinção essencial: a fé de Jesus, seu ensinamento sobre amor, perdão, reino interior, desapego, humildade. A fé sobre Jesus, dogmas criados sobre sua divindade, sacrifício, ressurreição e retorno, moldados por séculos de teologia. A primeira é libertadora. A segunda, muitas vezes, serve a sistemas de dominação. O que isso muda? Muda tudo. Porque se Jesus não fundou uma religião institucional, então a fé verdadeira não depende de dogmas, títulos ou estruturas. Ela pode ser vivida em silêncio, em comunidade, em espírito. Significa que você não precisa ser escravo de interpretações alheias. Você pode buscar, sentir, questionar, experimentar a verdade por si mesmo. Jesus não disse: sigam a minha igreja. Ele disse: siga-me. O que a igreja nunca quis que você visse é que você não precisa dela para se conectar com o divino. Você não precisa de um mediador humano. Não precisa pagar por bênçãos. Não precisa decorar doutrinas. Você só precisa de honestidade espiritual, de silêncio, de coragem e de um coração que busque a verdade, mesmo que ela custe tudo o que te ensinaram. A palavra reencarnação causa arrepios em muitos púlpitos cristãos. Durante séculos, líderes religiosos disseram que essa ideia era incompatível com a doutrina da salvação, com o juízo final e com a ressurreição dos mortos. Mas, e se eu te dissesse que existem traços claros da reencarnação nas Escrituras? E se essa ideia fez parte do cristianismo primitivo, mas foi silenciada propositalmente pelos concílios da Igreja? E mais, e se o próprio Jesus deu indícios de que a alma humana não vive apenas uma vez? Talvez o que a Igreja nunca quis que você visse na Bíblia seja exatamente isso. A noção de que a alma pode viver várias existências não é nova. Ela existe há milênios nas tradições do hinduísmo, do budismo, do platonismo e até no Antigo Egito. Mas mesmo dentro do judaísmo antigo, especialmente em correntes como a Cabala e o Essenismo, a ideia da Gilgul Neshamot, ou ciclo das almas, era aceita e discutida. Ou seja, os próprios judeus contemporâneos de Jesus estavam familiarizados com a ideia da reencarnação. Portanto, quando Jesus ensinava, ele estava falando com um público que não via a vida única como algo absoluto. O contexto cultural era muito mais aberto a essas ideias do que a maioria das pessoas imagina hoje.
Aqui está uma das passagens mais polêmicas e ignoradas da Bíblia. E, se quereis dar crédito, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Mateus 11, 14. Jesus está falando de João Batista. Ele diz com todas as letras que João é Elias que havia de vir. Ora, Elias havia vivido séculos antes. Como alguém poderia ser Elias novamente? Alguns tentam dizer que João veio no espírito de Elias, mas veja o que é dito em Mateus 17, 12, 13. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e não o reconheceram. Então entenderam os discípulos que lhes falava de João Batista. Essa passagem não deixa margem para interpretação metafórica. Os discípulos entendem literalmente que João era Elias reencarnado. Se a reencarnação fosse heresia, por que Jesus usaria exatamente essa linguagem? E por que os evangelistas a registrariam? Outro trecho revelador está em João 9, 1-2. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Repare na pergunta: quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Como poderia o próprio homem ter pecado antes de nascer? A pergunta só faz sentido se os discípulos acreditassem que o homem existia antes do nascimento e que poderia ter cometido algum erro em uma vida anterior. Jesus não repreende a pergunta, não diz isso é absurdo. Ele apenas redireciona o foco, dizendo que isso aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Em outras palavras, ele não nega a possibilidade da alma pré-existente. Em João 3, Jesus conversa com Nicodemos e diz algo ainda mais curioso. Em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João 3:3. Nicodemos confuso pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe? A resposta de Jesus é simbólica, mas poderosa. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Agora pense, por que Jesus usaria a expressão nascer de novo de maneira tão literal se não existisse essa ideia no pensamento da época? Mesmo que o nascimento de que ele fala seja espiritual, a metáfora só funciona porque as pessoas compreendiam o conceito de múltiplos nascimentos. Jesus nunca disse, só existe uma vida. Ao contrário, ele falava de eternidade, transformação e renascimento. Muitos pais da igreja primitiva, especialmente os mais próximos do pensamento místico e filosófico, admitiam a ideia da transmigração da alma. Orígenes de Alexandria, século III. Um dos maiores teólogos da história cristã, considerado pai da igreja, dizia: cada alma vem a este mundo fortalecida pelas vitórias ou enfraquecida pelas derrotas da vida anterior. Orígenes ensinava que a alma preexistia ao corpo e que o nascimento físico era parte de um processo de aprendizado e purificação. Ele foi condenado como herege 3 séculos depois, no Concílio de Constantinopla, 553 d.C., onde a reencarnação foi oficialmente banida da doutrina cristã. Por quê? Porque uma alma que volta e continua seu próprio caminho não depende da intermediação da igreja para ser salva, e isso ameaça o poder institucional. A reencarnação, na visão mística, não nega a fé cristã, ela amplia. Ela mostra que Deus não condena ninguém eternamente por erros passageiros. Ela revela que a justiça divina é processual, pedagógica, compassiva. Ela dá sentido ao sofrimento, às diferenças de nascença, aos talentos inatos e às missões de alma. E mais, ela coloca em nossas mãos a responsabilidade por nossa evolução espiritual. Cada vida é uma oportunidade, cada erro é um professor, cada nascimento é um novo capítulo da mesma jornada. Ele nunca negou, fez alusões, ensinou sobre renascimento, citou Elias em João Batista e nunca repreendeu a ideia da alma pré-existente. Não era o foco da sua missão, mas estava implicado em suas palavras. O que a igreja fez foi cortar o fio da memória espiritual e nos fazer acreditar que esta vida é tudo e que só através dela se decide todo o nosso destino eterno. Mas as Escrituras dizem mais, e para quem ousa ler além da superfície, o véu se abre.